Amém? Jeremias capítulo 2, versículo 13. 12 mais 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Pastor Matias não é humilde. Pastor Matias não é humilde. Para que vir assim na palavra inicial? Que Deus me guarde. Está conosco o pastor Ricardo de Assis, homem de Deus, mestre. Nesse dia eu estava com uma dúvida de um assunto. Eu vou para a fonte, chat GPT, que nada. Mandei mensagem para o Ricardo, ele me ensinou. Deus seja louvado pela sua vida, viu? O Senhor sabe que você é o mestre. Amém? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Hoje não vai ter fogo, mas vai ter água. Se for pentecostal assim, está glorificando o santo nome do Senhor. Bom, o salmista, no Salmos 42, versículo 5, ele vai falar acerca da sua alma. E ele escreve dizendo assim: por que se abate, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, pois eu ainda o louvarei. O salmista está colocando um limite nas suas emoções e nos seus sentimentos. O salmista, ele usa de uma forma racional a fé para colocar limites sobre as suas almas, sobre a sua alma. O que seria a alma? Eu até fiz algumas anotações na psicologia e na psicanálise, mas como eu sou leigo, eu vou resumir. A psicologia, a alma é uma maneira popular de falar da mente e da vida. Na psicanálise, a alma é aquilo que a psicanálise chama de psiquismo, incluindo processos conscientes e inconscientes. Mas na visão bíblica, aquilo que nos importa nesta noite, não que a psicologia e psicanálise não seja importante, porque dependendo do contexto, a alma pode falar acerca somente de uma pessoa. Exemplo: 70 almas desceram para o Egito, ou seja, 70 pessoas. A alma pode ser a vida ou o ser interior, mas é conhecido como centro dos pensamentos, sentimentos, vontades e desejos. Ou seja, as emoções e os sentimentos. O salmista vai lidar com a sua alma, e a forma que o salmista vai lidar com a sua alma é usando a fé racional. Como ele usa essa fé racional? Primeiramente, ele vai fazer um mapeamento através de duas perguntas. Ele vai mapear, dizendo: por que se abate, ó minha alma?
Ele está fazendo pergunta para achar a fonte, a causa, o motivo da sua alma estar abatida. Ele está mapeando para tentar entender porque essa emoção da alma está abatida está dentro dele. Será que foi a luta, as dificuldades, os desertos, o abandono, os traumas, as crises, ou quem sabe até o teu chamado causou abatimento na sua alma? Ele está fazendo um mapeamento. Ele está tentando entender. A emoção da alma está abatida. Mas além da emoção da alma estar abatida, existe uma perturbação dentro dele. E ele também vai mapear fazendo a segunda pergunta: por que se perturbas dentro de mim? Se o abatimento é um sentimento, a perturbação já é emoção. Qual que é a diferença? Abatimento, sentimento, tristeza, desânimo, desesperança, perda das forças interiores, é aquilo que permanece por um tempo. Já as emoções, a perturbação, indica agitação, ansiedade, aquietação, confusão e angústia. É uma reação mais imediata diante da circunstância. Nesse sentido, ela se aproxima do que chamamos de emoções. Uma forma simples de explicar: o abatimento descreve como a alma ficou. A perturbação descreve o que está acontecendo dentro dela. A emoção é a tempestade. O abatimento é resultado do que a tempestade causou. Diante disso, podemos perceber como as emoções, o sentimento pode nos levar à destruição, à queda, até o abismo. Mas o salmista ensina que diante das emoções, diante dos sentimentos, existe algo que alguém pode fazer: é confiar em Deus. Porque emoções e sentimentos são momentâneas, mas Deus é eterno. O sentimento pode fazer você querer desistir do chamado, mas Deus faz você continuar. Eu já vou começar a falar o que Deus colocou no meu coração, porque tem pessoas que estão querendo abandonar o chamado por causa do sentimento. Tem pessoas querendo abandonar casamento por causa das emoções, mas Deus está dizendo que Ele é eterno. Ele é Deus de história, não Deus de momento. Aguenta mais um pouquinho, confia em Deus que Ele vai fazer. Espere em Deus, confie em Deus, e olha só o resultado: eu ainda o louvarei. Escuta, não é à toa que o salmista falou, se eu não me engano, no Salmos 35, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Noite e dia é dois tempos. Noite revela tempo de tristeza, tempo de angústia, tempo de sofrimento, mas alegria, porque o Cristo é o sol da justiça. Alabada candarai, Ele me face, e com Ele traz o tempo da alegria.
o tempo da vitória, o tempo do milagre, o tempo da prosperidade. Confie em Deus. O segredo é sempre usar a fé racional. Diante dos sentimentos que tenta falar mais alto, usa a razão. A fé racional. O que é fé racional? É você entender que diante dos sentimentos e emoções existe um propósito que é maior. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É as emoções, é os sentimentos de dor, de angústia que o Cristo estava passando. Mas ele usou a fé racional. Mas todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Bom, usa a fé racional. Diante dessa pequena introdução sobre emoções e sentimentos, eu quero falar acerca da vida do profeta Jeremias, porque na minha opinião, talvez ele seja o profeta das emoções, o profeta sentimental. Jeremias é considerado como o profeta das lágrimas. E a famosa expressão, profeta chorão. E de fato, ele é. Porque Jeremias capítulo 15, versículo 17, o mesmo vai dizer: eu não me assentei na roda daqueles que se alegram, mas antes me assentei solitário, ou seja, sozinho, e por causa do chamado. O povo estava alegre fazendo um churrasco, mas o chamado causou ele para ficar sozinho. Alguém está entendendo ou não? O chamado às vezes vai fazer você derramar lágrima, choro, passar por sentimentos. E tudo por causa do chamado. Aqui revela a solidão, o isolamento e o peso ministerial. Em Jeremias capítulo 20, versos 7 ao 9, o profeta está passando pelo sentimento da frustração. Ele vai dizer: persuadiste-me, ó Senhor, e eu me deixei persuadir. Ele sente que o ministério lhe trouxe vergonha e sofrimento. A emoção do profeta e o sentimento é de desistir, porque ele vai dizer: Senhor, tu me enganaste, eu fui iludido, eles estão torcendo pela minha queda, eles não escutam a minha mensagem, a pregação que eu prego, eles não estão dando valor. Mas toda vez que eu penso em parar e falar em teu nome, é o sentimento, é as emoções falando mais alto, volta para trás. Mas existe um fogo, mas existe um fogo, mas existe um fogo, mas existe um fogo. Sim, o fogo vai aquecer o seu coração. Você não vai desistir da chamada por causa dessa emoção, por causa desse sentimento. O fogo é maior, o fogo é maior, o fogo é maior, o fogo é maior, o fogo é maior. Ele passou pelo sentimento da angústia, Jeremias 4:9. As estranhas minhas, eu me torço em dores. Essa linguagem mostra a intensidade da angústia do profeta. De fato, ele é o profeta das lágrimas. De fato, ele é o profeta chorão. Mas uma observação importante, porque Jeremias pode ser até conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas, mas é aqui que define um homem de Deus. Como sutil? Pelos olhos.
Se os olhos foram secos, é porque não é quebrantado de verdade. Mas se os olhos for molhados, pode ter certeza que é um homem quebrantado de verdade. O problema é que a nossa jação é a jação de olhos secos. Cantamos de olhos secos, pregamos de olhos secos, pastoreamos de olhos secos, evangelizamos de olhos secos. Só que Deus essa noite está dizendo para o Ministério Judá: é tempo de voltar a derramar lágrima na minha presença. Prega com lágrima, canta com lágrima, serve com lágrima, pastoreia com lágrima, faz a obra com lágrima. Escuta, uma observação importante é que Jeremias não chorava por causa dos seus problemas apenas. Ele chorava porque ele amava Deus, amava o povo de Deus, e ele sofria vendo o pecado. Ele sofria, pastor Matias, vendo a apostasia. Ele sofria, pastor Matias, vendo a frieza espiritual. Jeremias entendia que ele nasceu no fogo e jamais vai se contentar com fumaça. Jeremias entendia que a razão dele viver é buscando um avivamento genuíno, buscando a presença do Altíssimo de Israel. Deus está dizendo essa noite: buscai a minha face. Alabadacanai, Elemerepácia, Demante Omunamanai. Jeremias não é apenas um profeta, Jeremias se colocou na intercessão. Intercedor tem lágrima, intercedor tem lágrima, intercedor tem lágrima. Jeremias, as suas lágrimas é a fruto de um coração sensível à vontade de Deus. Jeremias não ficou conhecido como profeta de lágrimas porque era fraco. Você chora porque você... Não. Para chorar tem que ser forte. Para você chorar pedindo Deus salva aquele, você tem que ser forte. Para você derramar lágrima pedindo para Deus salvar aquele que está no hospital, você tem que ser forte. Para você derramar lágrima dizendo Deus visita o presídio, é porque você tem que ser forte. Deus está levantando uma geração que chora, mas não é porque é fraca, é porque é forte na presença dEle. É forte na presença dEle. É forte na presença dEle. Podemos enxergar no capítulo 1 que Jeremias é o filho de um sacerdote. Jeremias estava estudando para ser escriba. E mais tarde para cumprir o ofício sacerdotal do pai. Então percebe que Jeremias estava se esforçando, buscando algo que ele acreditava que é aquilo que Deus tinha para ele. Só que agora Deus vai mexer com o profeta. Porque quando Deus arranca o sonho de alguém para viver o sonho dele, Ele mexe. Quando Deus pede para você abrir mão daquilo que você sempre sonhou para viver as vontades dele, Ele mexe. Quando Deus pede para você abrir mão do seu achismo para viver a vontade dele, porque Ele está mexendo contigo. E é exatamente no capítulo 1, o chamado de Jeremias para ser profeta. A partir do versículo 4, capítulo 1, Jeremias vai receber algo que os outros não recebem. Capítulo 1, versículo 4, veio sobre mim a palavra do Senhor. Pastor Matias, se no Antigo Testamento existem 3 ministérios.
o sacerdotal, o profético e de rei, nós vamos observar que o rei tem coroa, o sacerdote tem turbante, o rei tem palácio, o sacerdote tem tabernáculo, o rei tem vestimenta real, o sacerdote tem vestimenta sacerdotal, o rei tem o cetro, o sacerdote tem a intercessão, e o profeta não tem nada disso. O profeta não tem coroa, o profeta não tem vestimenta real, o profeta não tem vestimenta sacerdotal, mas conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 4, o profeta tem a palavra do Senhor. E quem tem a palavra de Deus tem tudo, porque no princípio é o verbo estava com Deus, e o verbo é a Deus, e tudo se fez pelo verbo, e nada daquilo se fez sem o verbo. Quem tem palavra tem tudo, quem tem palavra tem tudo, quem tem palavra tem tudo. Deus está dizendo que nessa noite a palavra está pousando sobre ajudar, para mostrar para alguém: você já tem o suficiente. O que? A palavra, a palavra, a palavra, alabada canai, ele me passa a palavra. Bom, a palavra veio para Jeremias, em versículo 5, antes do ventre da sua mãe. Ou seja, Deus estava dizendo: ei Jeremias, antes de você nascer eu já tinha um propósito estabelecido. Você não sabia, mas já estava estabelecido. Você nem imaginava, mas já estava estabelecido. Você nem sonhava, mas já estava estabelecido. Ou seja, Jeremias, eu já tenho algo para você preparado. Uma unção preparada. Então, Jeremias agora vai mostrar para Deus o seu sentimento e a sua emoção. Qual? Senhor, eu sou apenas um menino. O que Jeremias estava dizendo, ou revelando, mostrando para Deus o sentimento, é sentimento de incapacidade. Bom, faz 9 anos que eu estou como evangelista, e eu fui separado para ser evangelista muito novo, ao meu ver. E no dia que eu fui separado da evangelista, eu falei: Deus, eu sou apenas um menino. E Deus falou comigo: não é errado o menino ser evangelista, o errado é evangelista fazer papel de menino. Então Deus está mostrando para Jeremias: Jeremias, eu não me importo se você é uma criança. Jeremias, eu não quero saber da sua desculpa. Jeremias, eu não quero saber das suas emoções. Jeremias, eu não quero saber do seu sentimento. Jeremias, eu tenho um propósito estabelecido para a tua vida. Então aquilo que eu falei que você vai fazer, você vai fazer. Eu vou falar porque Deus colocou no meu coração. Tem pessoas ungidas que estão na nave da igreja, parada, estacionada, alabada candarai, dizendo: onde está o meu chamado? Eu não sei o que fazer. E Deus diz: eu já ungi, eu já ungi, eu já ungi, eu já ungi, eu já ungi. Olha só, no versículo 7, esse versículo 6, Jeremias diz: eu sou uma criança em capacidade. No versículo 7, Deus diz: não diga que eu sou uma criança. E no versículo 8, Deus já vai dizendo: e não tenha medo. Diante da chamada sempre existe uma palavra para estacionar os seus sentimentos, suas emoções, porque o propósito sempre vai falar mais alto, bem mais alto. Mas agora, se no capítulo número 1, Deus constituiu Jeremias como profeta, e Deus escutou as emoções e os sentimentos do profeta. Agora no capítulo número 2, pastores, é Deus que vai falar para o profeta o que ele está sentindo. Deus também tem emoções. Deus também tem sentimentos. Bom, e qual que é o primeiro sentimento que Deus vai revelar para Jeremias?
é o sentimento da saudade. Jeremias capítulo 2, versículo 2 diz: eu lembro da sua afeição quando você é jovem, e do seu amor quando você é a noiva. Deus está falando para o profeta Jeremias aquilo que ele está sentindo acerca do povo. Eu sinto saudade, porque eu lembro da afeição do meu povo quando eu era jovem. Eu lembro do seu amor quando eu era noiva. Sabe que Deus estava dizendo para Jeremias: o meu sentimento é de saudade quando o povo se converteu a mim. O meu sentimento é de saudade porque eu lembro daquilo que eles faziam quando se converteram. Eu lembro que descia nas madrugadas para orar. Eu lembro que não faltava culto para me servir e me adorar. Eu lembro que você sonhava em pregar a minha palavra. Eu lembro que você sonhava em servir a obra de Deus. E eu tinha saudade do seu amor quando você é a noiva. Fala acerca do princípio do relacionamento. Posso falar? Deus está com saudade da primeira essência. Sim, Apocalipse 2:4 está escrito: tenho, porém, como pra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só que Deus estava dizendo: eu tenho saudade da primeira essência. Eu tenho saudade como você derramava no meu altar. Eu tenho saudade quando você é quebrantado de verdade. Mas você me abandonou. É o sentimento da saudade. Onde colocamos a nossa primeira essência? Que a gente não se preocupava quem pregaria. O nosso desejo é apenas ouvir a palavra do bom mestre. Não se assusta, não se pasme. Deus tem até saudade dos seus erros. Na inocência. Eu errei demais. E Deus me quebrantou porque eu fiquei até 3:30 da manhã meditando no texto. E quanto eu mais lia, mais Deus me machucava. Eu lembrando como eu era inocente, como eu só queria pregar. E eu dava o meu melhor. Na inocência eu ia na frente do espelho, pegava um controle na mão e começava a pregar na frente do espelho. Por quê? Porque eu queria ser boca de Deus para a vida de alguém. E hoje, com tanta bagagem, muitas das vezes eu me calo. Oh, maldita bagagem. Oh, maldito crescimento. Tô com saudade quando você tinha fogo, paixão, desejo pela minha presença. O seu maior sonho é ser batizado com o Espírito Santo. Alabadacanai, elemerepácia, demante omanayamanai. Eu sinto o quebrantamento nessa igreja, nessa noite.
Quebranta-nos, ó Deus. 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 O segundo sentimento. Se o primeiro sentimento de Deus para com o povo é sobre saudade, o segundo sentimento que Deus tem para com o povo é de rejeição. Não, não é Deus que rejeitou, é o povo que rejeitou a Deus. Versículo 13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Me abandonaram. Abandonaram a Deus. Esqueceram de Deus. Rejeitaram a Deus. Bom, Isaías veio antes dizendo, no capítulo 1, versículo 3, que o boi conhece o dono, a jumenta sua manjedoura, mas meu povo não me conhece. Oséias 6,6, eu não quero sacrifício, eu quero que o povo venha me conhecer. Venha me conhecer. Em Juízes 2,10, uma nova geração cresceu. E essa geração não conhecia as obras de Deus que tinha feito no meio do seu povo. E Deus vai dizer, ei, seus pais acharam injustiça em mim? Deus é um Deus justo. Só que Ele vai dizer, ei, o povo me abandonou, Jeremias. Fala para eles, me abandonaram. Eu estive com eles no deserto. Eu abri o mar vermelho para que eles pudessem passar em terra seca. Quando estava com frio, eu mandei a coluna de fogo. Quando estava com calor, eu mandei a nuvem. Quando estava com fome, eu mandei o maná. Eu cuidei do meu povo. Eu zelei pelo meu povo. Eu libertei o meu povo. Eu abençoei o meu povo. Eu dei prosperidade para o meu povo. E o meu povo me abandonou. Você está sendo justo com Deus? Dois males fizeram, Jeremias. Me abandonaste. E o segundo, Jeremias, além de me abandonar, abandonou a fonte de água viva. Sabe para quê, Jeremias? Para cavar a cisterna. E não se pasma, Jeremias. Cisterna rachada, que não retém água. Deus é a fonte de água viva. Bom, no contexto da época, no Oriente, ambiente de calor, uma nação que tinha fonte, essa nação é a próspera. Por quê? Porque permitia a agricultura, criação de animais e comércio. Bom, a nação que tinha fonte de água viva tinha segurança, pois uma cidade com água dentro dos seus muros podia resistir por muito tempo durante um cerco do inimigo, e tinha uma vida em abundância, já que a água garantia alimento e higiene sobre a vida da população. Então, se tem fonte, tem prosperidade, tem segurança e vida com abundância. Só que o povo que tinha prosperidade, o povo que tinha segurança em Deus, o povo que tinha uma vida abundante em Deus,
rejeita a fonte e agora com seu próprio esforço vai cavar cisterna rachada que não retém água. É o povo que estava na santidade, agora é profano. Alguém que buscava as coisas dos céus, agora busca as coisas da terra. Alguém que é santo, separado, consagrado, usado por Deus, agora está sendo usado pelo inimigo. Alguém que tinha tudo em Deus, agora não tem nada. Por quê? Porque abandonou a fonte. Fonte, água limpa. Cisterna, água suja. E se não retém água, é a pouca água. Alguém que vivia na abundância, em Deus, agora está vivendo do pouco. Água suja. Alguém que tinha água limpa para se limpar, para se lavar, para se purificar, pois vós sois limpos pela palavra, fonte de água viva. Agora a vestimenta está manchada, a vestimenta está suja, a vestimenta está na imundície, a vestimenta está no pecado, a vestimenta está em ambiente que não agrada a Deus, porque abandonou a fonte. Abandonou a fonte. Quando cava a cisterna, investiu tempo, esforço, recurso para buscar algo que jamais precisava. Quantas pessoas que abandonou a fonte, agora vive entregando tempo, entregando esforço, entregando recurso, e tudo que faz não se satisfaz. Jovens que abandonou a fonte, agora vai lá na cisterna, um pouco de maconha, um pouco de cocaína, um pouco de prostituição, um pouco de balada, revoada, festinha, e vai, e o vazio ainda está na alma. Por quê? Porque é água suja, água suja, água suja. Mas existe um Cristo que quando encontrou a mulher samaritana, que foi buscar água, mas Jesus falou: mas eu sou fonte de água viva. Mas tu é quem? Quem tu és? Tá pensando que é quem? Tá pensando que é o quê? Eu sou a fonte de água viva, e aquele que beber dessa água nunca mais, se coloque em pé, nunca mais será